Meus queridos, uma grande confusão que é feita por muitas pessoas que são leigas a respeito da escatologia é não entender que existem, na verdade, dois eventos que muitas pessoas confundem com a volta de Jesus. Eu quero mostrar aqui para vocês, em 15 diferenças, que a primeira aparição de Cristo, na verdade, é chamada de arrebatamento. E 7 anos depois, Jesus vem para que todos o vejam, né, na chamada segunda vinda. Então, este retorno de Jesus, na verdade, ele acontece em duas etapas. Alguém vai dizer assim, pastor, mas por quê? Isso não faz sentido. Claro que faz sentido. Jesus também veio uma primeira vinda e agora está vindo uma segunda vinda. E eu quero mostrar para vocês nas Escrituras como realmente essas duas manifestações são diferentes. E através disso, então, você vai entender que o arrebatamento ele acontece antes, de uma maneira iminente, ninguém está esperando, e de maneira invisível. A segunda vinda, em contrapartida, o mundo inteiro vai ver, vai ser visível e acontece 7 anos depois. Então vamos lá, cujo tema é as 15 diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. Bom, a primeira delas, no arrebatamento, Cristo vem nos ares para a sua igreja, tá? Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 em diante, né? A Bíblia diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Cristo nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, no arrebatamento, a igreja sobe para os ares e se encontra com Cristo nos ares. Já na segunda vinda, Cristo vem com os seus para a terra. Vocês percebem a diferença? Lá em Apocalipse 19, João vê o céu aberto e viu Jesus montado num cavalo branco, vindo com o seu povo, né, com os seus santos, vindo para a terra. Então, no arrebatamento, a igreja sobe e encontra com Jesus nos ares. Na segunda vinda, a igreja desce, né, e vem para a terra com, né, os seus santos. Ninguém é arrebatado para os ares, porque eles já estão lá e agora estão vindo para a terra. Segunda diferença, no arrebatamento, os crentes são arrebatados. A palavra ali, arrebatado, é harpazo, que significa literalmente ser arrancado, né, com uma certa violência, né? E já na segunda vinda, não tem isso. Abre o céu, Jesus aparece, ninguém está sendo arrancado de lugar nenhum. As pessoas já estão lá nos céus, vindo com Jesus para a terra. Em terceiro lugar, no arrebatamento, os crentes são levados para a casa do Pai. Lá em João capítulo 14, Jesus começa o discurso, quando ele vai contar para os discípulos, né, que ele está para morrer, né, que vai para o Pai, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Eu irei para o Pai, prepararei lugar para vocês e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, aonde os crentes no arrebatamento vão ficar? Para onde Jesus vai levá-los? Para a casa do Pai. Onde é a casa do Pai? É no terceiro céu. Então, no arrebatamento, os crentes são arrancados da terra, eles se encontram com Jesus nos ares e dali Jesus os leva para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Na segunda vinda, os santos que vão ressuscitar não verão a casa do Pai. Vocês estão entendendo? Porque tem uma ressurreição no arrebatamento, mas tem uma ressurreição também no final dos 7 anos. Para todos os que morreram dentro da tribulação e para todos os santos do Velho Testamento. Estes não verão a casa do Pai nos céus. Por quê? Porque Jesus já desceu para a terra para governar e para reinar 1000 anos. Então nós vemos claramente uma diferença aqui. No arrebatamento, os crentes são levados para os ares, encontram com Jesus nos ares e aí vão para a casa do Pai. Já na segunda vinda, todos os santos já estão nos céus e eles descem na terra. E os santos que ressuscitarem no final dos 7 anos, eles não vão para os céus. E, portanto, não vão
encontrar a casa do Pai, onde há muitas moradas. Poxa, pastor, quer dizer que eles não vão para o céu? Sim, eles vão conhecer o novo céu e a nova terra que fica lá no final de tudo, depois do juízo final. Amém? Mas essa casa do Pai, onde há muitas moradas, é o lugar onde Deus habita agora, o terceiro céu. Não é um novo céu, que é o céu definitivo, onde todos os crentes vão habitar no final de todas as coisas. Então, fica claro, no arrebatamento os crentes são levados para a casa do Pai e na segunda vinda os santos que ressuscitarem não verão a casa do Pai. A quarta diferença, no arrebatamento não há julgamento na terra. O julgamento que acontece no arrebatamento é o tribunal de Cristo, o chamado Bimá de Cristo. E esse tribunal não é para salvação ou perdição. Esse tribunal é para todos os crentes que foram arrebatados e, portanto, todos estão salvos. Uai, que tipo de juízo que vai ter lá? É um juízo para galardão. E a Bíblia deixa claro, né, que a obra de cada um será provada pelo fogo. O dia revelará. E aí diz que alguns que construíram, né, suas obras com ouro, prata e pedras preciosas, outros construíram com madeira, feno e palha. E o fogo vai passar e vai queimar tudo. Agora, o que acontece quando o ouro passa pelo fogo? Fica purificado. A prata passa pelo fogo? Fica purificada. As pedras preciosas, elas também são forjadas no fogo e são purificadas. Agora, o que acontece com madeira, feno e palha? Queima tudo e não sobra nada. Então, são galardões que vão estar sendo julgados ali. Agora, todo mundo que está ali é salvo. Já na segunda vinda, o julgamento não é no céu, é na terra. Haverá o julgamento das nações, dos habitantes da terra. E nesse julgamento, haverá aqueles que vão estar com Cristo e haverá aqueles que vão para o inferno. Entendeu? Eles vão, obviamente, ser mortos naquele momento e vão aguardar o juízo final. Mas, saiba de uma coisa, são dois juízos completamente diferentes. O primeiro acontece no céu, só para os salvos. O segundo é o julgamento das nações, ali no vale de Jehoshafat, no vale de Josafá, né, que é o Senhor julga. E ali as nações serão julgadas por conta de terem dividido, né, a terra de Israel. No tempo oportuno eu vou entrar com mais detalhes neste julgamento. Agora, o que é importante você entender é que são dois eventos separados. Tudo é diferente. O julgamento do arrebatamento é o tribunal de Cristo no céu. Todos são salvos para galardão. O julgamento da segunda vinda é na terra, para todas as nações, e nesse julgamento vai ter gente salva e gente que vai se perder. A quinta diferença, no arrebatamento, a igreja é levada para o céu. Na segunda vinda, Cristo estabelece o seu reino sobre a terra. Vocês estão compreendendo, queridos? A volta de Cristo, a vinda de Cristo, ela tem duas etapas. Ela tem a etapa do arrebatamento, que é para a igreja, e o encontro nos ares, e a segunda vinda, que é para todo mundo. Todo olho verá. Tá bom? Então, no arrebatamento, a igreja é levada para o céu. Na segunda vinda, Cristo desce para estabelecer o seu reino sobre a terra. A sexta diferença, o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. A isso nós chamamos de doutrina da iminência. Pensa comigo, em todas as épocas, os crentes esperaram pela segunda vinda de Cristo, esperaram pela volta de Jesus. Certo ou não? O próprio apóstolo Paulo, ele esperava que fosse no seu tempo. Tanto é que quando ele escreve a carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, quando ele fala, né, dos vivos que vão ser arrebatados, ele fala nós. Ele diz assim, olha, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nos ares, para o encontro com o Senhor nas nuvens. Mas vejam que Paulo está claramente deixando evidente que ele esperava estar vivo quando Jesus voltasse. Nós, os que estivermos vivos. E não aconteceu isso. Porque, na verdade, ele não sabia o dia e a hora.
E durante todas as gerações, os crentes achavam que Jesus podia voltar a qualquer hora. Por quê? Porque Jesus disse isso. Ninguém sabe o dia nem a hora. É iminente. Portanto, não tem que acontecer nenhuma coisa para que Jesus venha para o arrebatamento. Já na segunda vinda, não pode acontecer em pelo menos 7 anos. Eu posso garantir para vocês que a segunda vinda não acontece antes de 7 anos. Como assim, pastor? É simples. Pensa, a tribulação, a grande tribulação, são 7 anos. E Jesus só virá na segunda vinda depois dos 7 anos. Então, se ainda não começou a grande tribulação, porque ela começa com a assinatura do Tratado de Paz do Anticristo com muitas nações e com as religiões principais do mundo, então, se não houve a assinatura do Acordo de Paz, nós não estamos na tribulação ainda. Então, vamos supor que amanhã seja assinado esse acordo. Bom, a partir daí você pode contar 7 anos, porque Jesus virá exatamente 7 anos depois da assinatura desse acordo de paz. Entenderam a diferença? O arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer hora. É a doutrina da iminência. Já a segunda vinda, não. Precisa ter pelo menos 7 anos após a assinatura do acordo de paz. Então, fica cada vez mais evidente que a Bíblia está falando de 2 eventos. Um evento nos céus, chamado de arrebatamento, e um evento em que todos vão ver em que Cristo dos céus desce para a terra. Ok? A 7ª diferença é que no arrebatamento não precisa de nenhum sinal. Já na segunda vinda, são muitos os sinais. Como assim, pastor? Mas Jesus não falou dos sinais da natureza, não falou de terremoto, não falou de maremoto, não falou que o sol vai ficar negro, a lua vai parecer sangue? Sim, mas isso ele falou no discurso de Mateus 24 e 25, que já está na grande tribulação. E, portanto, esses sinais antecedem a segunda vinda. O arrebatamento, gente, não tem sinal nenhum. Ah, mas e esses sinais que nós estamos vendo? Sim, esses sinais fazem parte daquele período que a gente chama de princípios de dores, que Jesus falou que aconteceriam, mas não tem um sinal específico que a igreja tem que esperar para que o arrebatamento venha. Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora, pode acontecer agora, enquanto eu estou aqui ensinando para vocês, não é isso? A 8ª diferença entre arrebatamento e a segunda vinda é que o arrebatamento é só para os crentes. Já a segunda vinda afetará toda a humanidade. Tá bom? Fica claro isso? No arrebatamento, primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mortos em Cristo significa que todos eles eram crentes. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, só crentes. O arrebatamento é para quem tem o selo do Espírito. Vocês se lembram daquele texto de Efésios 4:30, que diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? O dia do arrebatamento da igreja. Efésios capítulo 1 também diz que nós temos o selo do Espírito Santo. Né? Do mesmo jeito que o anticristo vem e marca as pessoas com a sua marca, nós temos o selo do Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, né? Aguardando o resgate da sua propriedade. Nós, a igreja, somos a propriedade do Senhor. E a marca que nós temos é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo é o penhor, que garante que o diabo não vai nos tocar, que o diabo não vai nos arrebatar. Mas quando chegar o dia do resgate, né, do pagamento, né, do penhor, é o arrebatamento. Todos nós seremos levados de volta para o Senhor, já que somos a sua propriedade. Não é lindo? Isso vai acontecer no arrebatamento. Tudo isso para dizer que o arrebatamento é só para crentes. Já a segunda vinda, não. Afetará toda a humanidade. Todo olho verá. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mesmo os ímpios, eles vão dobrar o joelho, vão ficar atemorizados e vão dizer, Jesus é o Senhor. Não é? E a Bíblia diz que como relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser super visível.
Então, queridos, é muito importante vocês entenderem essa diferença. Até alguns afirmam, né, que na época, né, que o arrebatamento tirar milhões de pessoas da Terra, alguns vão dizer que foram extraterrestres, alguns vão dizer que foi o projeto Blue Beam, que na verdade as pessoas foram abduzidas ou estão de alguma forma mortas, mas a aparição que vai acontecer ali, o projeto Blue Beam vai trazer engano, porque na verdade no arrebatamento ninguém vai ver nada, vai ser assim, ó, num piscar de olhos, né? Agora, já na segunda vinda, não. O mundo inteiro vai ver e vai ficar aterrorizado, né? A nona diferença é que o arrebatamento será um tempo de júbilo. Quando a igreja sobe, ela vai estar se apresentando diante do juiz, no trono branco, mas ali todos nós vamos receber coroas. Coroas que são características do vencedor. Ali Paulo usa a figura, quando ele usa o trono de Cristo, ele usa a figura bimá, que era o pódio em que todos os corredores da maratona que venciam chegavam para receber aquela coroa de louro. E os crentes vão receber as suas coroas, que são os seus galardões, né? O sinal do seu galardão. E aí vai ser um tempo de júbilo, bodas do Cordeiro, alegria nos céus. Já a segunda vinda será um tempo de pranto, de juízo. Claramente diferente o que vai acontecer logo após a manifestação de Cristo, né? Em 10º lugar, o arrebatamento é antes do dia da ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 diz: vós não fostes destinados para a ira. Então, capítulo 4 fala do arrebatamento, capítulo 5 fala da ira. Então, o arrebatamento vem antes da ira. Já Mateus 24 é depois do derramamento da ira de Deus durante a grande tribulação. Então, tudo mostra a diferença entre arrebatamento e também a segunda vinda, né? Em 11º, no arrebatamento não há nenhuma menção a Satanás. Já na segunda vinda, a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos no abismo. Dois eventos completamente diferentes. Em 12º lugar, no arrebatamento, os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo. Na segunda vinda, não haverá julgamento no tribunal de Cristo. Tá? Os crentes, mesmo salvos, tá, que morreram na tribulação ou que estiverem vivos, não serão julgados no tribunal de Cristo. Eles comparecerão diante do julgamento das nações ali no Vale de Josafá, tá bom? A 13ª diferença é que no arrebatamento nós teremos as bodas do Cordeiro. Na segunda vinda, a noiva desce com Cristo. Vejam, ali a noiva já se casou. No arrebatamento não, é a noiva indo encontrar o noivo nos ares. Mas na segunda vinda já houve a bodas do Cordeiro e agora desce juntamente com o noivo para estabelecer o juízo sobre a terra e o governo de Cristo e de todos os seus santos durante o milênio, né? A 14ª diferença é que no arrebatamento somente os crentes verão, somente os filhos de Deus verão a Jesus. Já na segunda vinda, todos os olhos verão. E por último, com o arrebatamento, a tribulação inicia. Na segunda vinda, terminou a grande tribulação e o que inicia é o reino milenar. Gente, é muito importante vocês conhecerem essas diferenças. Por quê? Porque Paulo, na grande maioria das vezes, ele está se referindo ao arrebatamento, tanto na sua primeira quanto na sua segunda carta. Já Jesus, no discurso profético de Mateus 24, 25 e 26, ele está falando da segunda vinda. Mas como assim, pastor? Jesus não falou do arrebatamento? Não se esqueçam que ele respondeu a pergunta dos judeus. Embora eles faziam parte da igreja, a pergunta deles não era a respeito de arrebatamento, era quando o Senhor vai estabelecer o seu reino, o reino que todos os judeus, durante todo o Velho Testamento, esperavam, o reino milenar do Mashiach. Então, a resposta de Jesus para eles é o estabelecimento do reino milenar do Mashiach, do Messias, ou seja, o milênio.
Por isso, não existe arrebatamento ali. O conceito de igreja ainda era muito incipiente. Jesus já tinha mencionado, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele não havia explicado ainda que a igreja nasceria com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, ou seja, a pergunta que foi feita era: quando o Senhor vai estabelecer o teu reino? O reino milenar, o reino do Mashiach. Aí ele responde isso. Portanto, ele apresenta o que vai acontecer com o povo judeu. E o povo judeu vai passar pela grande tribulação. Queridos, é muito importante vocês entenderem que toda a interpretação, ela tem alguma revelação que serve como fundamento. Por exemplo, quando você vai lá para Daniel, capítulo 9, que fala das 70 semanas de anos, qual é o fundamento daquelas semanas? Para quem que elas são? O anjo Gabriel fala claramente para Daniel: olha, Daniel, 70 semanas estão destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu. Qual era a santa cidade? Jerusalém. As 69 semanas começaram ali com o decreto, né, de Ciro para mandar o povo de volta para Jerusalém e terminaram com a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. 70 semanas. 69 semanas. Agora, por que a última semana tem que misturar judeu com gentio? Não mistura. A verdade é que se você não entender para quem a profecia foi destinada, você vai misturar as coisas. Quando você vai para Mateus 24, 25, 26, o discurso profético, você tem que entender também para quem Jesus está respondendo. Os discípulos perguntaram: quando é que será a sua vinda e o estabelecimento do seu reino? Que reino é esse? O reino milenar, o reino do Mashiach. Porque eles eram judeus e a vida inteira eles estavam esperando por este reino. É por isso que Jesus, quando fala no discurso profético, ele não está mencionando o arrebatamento, ele está mencionando a segunda vinda. Amém? Por isso que fica claro ali que aqueles sinais todos, porque, veja, lá em 1 Tessalonicenses, o arrebatamento acontece no capítulo 4. No capítulo 5 vem o dia da ira, que é a grande tribulação. Já lá em Mateus 24, 25 e 26 fala: depois da tribulação daqueles dias, aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem. Ou seja, fica claro que Jesus vem depois da tribulação dos 7 anos. Então, muita gente mistura as coisas porque não entendeu o nascedouro, o fundamento da pergunta, ou, no caso lá de Daniel 29, 24 a 27, a afirmação ou a revelação das 70 semanas que ele dá para Daniel. Bom, é isso, queridos. Deus abençoe.